Resumão da semana 15 de NFL começando e a gente já vai falar de Raiders e Patriots, que teve talvez um dos finais mais malucos da história da NFL. E para você que vive em Marte e ainda não viu o lance, basicamente o jogo estava empatado 24-24 e os Patriots tinham a bola, não iam lançar uma Hail Mary, porque segundo o próprio Bill Belichick, o Mac Jones não tinha capacidade de fazer isso. E aí o Rhamondre Stevenson correu com a bola pelo meio, com a bola para trás pro Jakobi Meyers, que eu ainda não entendi nem por que ele fez isso. E o Jakobi Meyers achou uma brilhante ideia passar para trás de novo pro Mac Jones, um passe que viajou umas 20 jardas, porque o Mac Jones estava do outro lado o Jakobi Meyers estava na lateral, o Mac Jones estava no meio do campo. E enfim, essa bola foi interceptada, né, pelo Chandler Jones. Eu acho que conta como um fumble, na verdade, né, porque não foi um passe. E retornada para touchdown. E eu não entendi ainda nada que aconteceu nessa jogada, porque, primeiro, o que o Jakobi Meyers queria com o Mac Jones livre no meio do campo? Ele achou que o Mac Jones ia correr 50 jardas para anotar o touchdown? Não é possível que isso passou pela cabeça dele. Segundo, por que eles não ajoelharam, sabe? Você correr com a bola pelo meio abre brecha para esse tipo de coisa acontecer. E não tem como o Matt Patricia e o Bill Belichick simplesmente acharem que, sabe, não antever essa situação. Eu até entendo que houve a orientação para que o Rhamondre Stevenson corresse e se entregasse na jogada, mas você nem precisava ter feito isso, cara. Era só ajoelhar e evitar toda essa patuscada que aconteceu. E aí eu volto a questionar por que os Patriots entraram na temporada com o Matt Patricia de coordenador ofensivo. Esse cara não pode chamar jogada de ataque. Primeiro porque ele nem é um gênio ofensivo ou uma mente ofensiva. Ele é um cara de defesa. Ele era coordenador defensivo dos Patriots. Depois ele foi um head coach desastroso que não conseguiu extrair nada do Detroit Lions. E o time só melhorou depois que ele saiu também. E a gente vê que o ataque dos Patriots é um dos ataques mais inofensivos e inoperantes de toda a NFL. É um ataque que demora para entrar nas partidas. Quando entra também, depende muito do jogo terrestre para funcionar. Os Patriots ainda não têm um passe para touchdown no último quarto, em toda a temporada. A gente está na semana 15, entrando na semana 16 já. E os Patriots não têm um passe para touchdown no último quarto. Isso é simplesmente bizarro. Eu não sei onde que aquela franquia que botava medo nos adversários, né, que teve o Tom Brady, criou uma dinastia de 20 anos, foi parar. Porque hoje os Patriots são uma franquia desorganizada, uma franquia que não sabe ainda o que fazer com seu quarterback, o Mac Jones. O Mac Jones precisa de armas. Ele não é um quarterback ruim, só que ele não é um quarterback que vai elevar os seus companheiros. Então ele precisa de um entorno que seja construído de forma a utilizar as suas habilidades como um ponto positivo do ataque. O que o Mac Jones faz bem? O Mac Jones tem um release rápido, o Mac Jones faz leituras rápidas no meio do campo, o Mac Jones consegue ler bem as defesas pré-snap. E é isso, cara. Dê armas como, por exemplo, um Deebo Samuel, como, sei lá, um Hunter Renfrow, que é um cara de slot, sabe? Eu vou até mais longe, cara. Você não precisa nem pegar um desses caras top de linha. O Hunter Renfrow também não é um cara top de linha. Mas, por que não pegar um cara de slot, sei lá, o cara que era o James White dos Patriots? O antigo James White, que era o cara que recebia passes, que conseguia produzir com screen passes. Sabe, por que não dar essas opções para o Mac Jones? Mas não, você precisa ficar passando a bola para Nelson Agholor, sabe, para Tyquan Thornton, que, desculpa, mas você não vai chegar a lugar nenhum fazendo isso. Então, é um desastre essa temporada dos Patriots, apesar do recorde não ser ruim. O recorde 7-7 mostra que a temporada é um desastre justamente porque poderia ser melhor. Porque a defesa dos Patriots é uma defesa excelente. De novo, eles acertaram no draft com a posição de cornerback, né? Perderam o J.C. Jackson e repuseram com o Jack Jones, que é um bom cornerback também, que está jogando muito bem. E não era para estar 7-7. Os Patriots com um coordenador ofensivo que não se chamasse Matt Patricia poderiam estar 10-4 na temporada. Poderiam estar 8-6, sabe? Então, é uma pena. E do lado dos Raiders também, essa vitória não quer dizer muita coisa, porque o time ainda precisa vencer todos os jogos para ter chance de playoffs. E foi uma vitória que veio na sorte.
Eu analisei aquele touchdown do Keelan Cole várias vezes e não era touchdown. Ele pisa fora do gramado, deveria ter sido um passe incompleto e eles ganharam esse first down, esse touchdown no caso, né, com uma ajuda das zebras. Mas eles não têm nada a ver com isso também, venceram o jogo, mas não pode deixar o adversário chegar nos minutos finais. Isso aconteceu contra o Arizona Cardinals e de novo aconteceu nesse jogo, um jogo que estava ganho basicamente. Os Patriots estavam dominados no jogo, e aí tem uma pick six, e aí você começa a deixar o jogo corrido entrar, e aí os Patriots começam a gostar do jogo, viram o jogo no final, e a sorte é que rolou uma baita, talvez a maior cagada da história da NFL, que foi essa lambança que o Jacoby Myers fez no final aí. Mas de qualquer forma, os Patriots agora se complicam para ir para os playoffs e o caminho para os Raiders ainda é muito longo. Vamos falar de Cowboys e Jaguars agora, que, meus amigos, o Jacksonville Jaguars está chegando. Quem diria que o time que escolheu na primeira pick dos últimos 2 anos estaria agora controlando seu próprio destino para ir para os playoffs? Os Jaguars precisam vencer os seus últimos 3 jogos para ir para os playoffs, claro, mas tem um confronto direto com os Titans aí, então só depende de si. E pelo que eu vi ontem, na atuação do Trevor Lawrence, do Doug Peterson, que consertou esse time, eles estão formando uma dupla muito perigosa, Doug Peterson e Trevor Lawrence. E cara, o Jones teve 3 touchdowns também. Os Jaguars fizeram uma boa atuação defensiva no final, conseguiram uma pick six para virar o jogo contra os Cowboys. E um poder de reação incrível também, porque o time estava perdendo de 17 pontos de diferença, conseguiu correr atrás. O Trevor Lawrence foi fantástico, ainda teve alguns erros que, cara, vão acontecer. Ele teve um fumble ali que ele tentou fazer mais do que era para ele ter feito, né? E aí acabou indo para um contato desnecessário, sofreu o fumble, mas os Jaguars conseguiram vencer mesmo assim, cara. E a gente foca muito no lado perdedor quando acontece esse tipo de derrota e tal, porque a torcida dos Cowboys esperava que o time fosse ganhar todos os últimos jogos, né, e roubar talvez a seed 1 do Philadelphia Eagles, ou então roubar a divisão e tal, porque a seed 1 dependeria dos Vikings e dos 49ers vacilarem ainda. Mas a verdade é que, cara, foi um jogo de igual para igual. Os Jaguars estão melhorando na medida que a temporada passa, e o Trevor Lawrence está se tornando um dos melhores quarterbacks da NFL. E quando a sua franquia acerta na posição de quarterback e na posição de head coach, todo o resto você consegue arrumar. Linha ofensiva, jogadores de ataque, linebacker, essas coisas você acha no draft, cara. Você acha na free agency. Agora, um quarterback e um head coach, que vão ser sua dupla pelos próximos 10 anos, você demora para achar, e quando você acha, você precisa valorizar isso. Porque é isso que vai fazer o seu time se manter competitivo. Então eu acho que os Jaguars, além de estarem evoluindo na temporada, que é o mais importante, os Jaguars não vão ganhar o Super Bowl agora, eles mostram que o projeto está dando certo. O Trayvon Walker não está sendo aquela primeira pick incrível, mas ele está conseguindo produzir, ele está sendo importante também na defesa dos Jaguars. E do lado dos Cowboys, eu entendo a frustração do torcedor, porque são 2 semanas complicadas. Os Cowboys quase perderam pro Houston Texans na semana passada, né? Contaram ali com uma imensa incompetência do time de Houston nos minutos finais, né? Porque pegou a bola ali dentro das 5 jardas finais e não conseguiu anotar um touchdown, não conseguiu nem anotar um field goal. Mas venceu o jogo e dessa vez não conseguiu vencer o Jacksonville Jaguars. O grande problema, e aí isso eu acho que os torcedores precisam sim ficar preocupados, é que a defesa dos Cowboys, eu ia falar a defesa dos Texans, a defesa dos Cowboys está cedendo mais pontos do que deveria. São mais de 60 pontos nas últimas 2 semanas para 2 ataques que não eram até então 2 dos ataques mais potentes da NFL. Opa, bati aqui na mesa. Então, isso na reta final de temporada, a gente deveria estar vendo o contrário. Deveria estar vendo o que está acontecendo com a defesa de São Francisco, que a cada semana que passa parece que melhora e limita ainda mais os adversários. Então, eu não acho que os Cowboys mudam de patamar com essa derrota, que eles deixam de ser favoritos para chegar no Super Bowl. Eu não acho que seja favorito, mas eu acho que está ali entre os 3 favoritos da NFC, junto com o Philadelphia Eagles e com os 49ers. Mas tem coisa para corrigir, assim como todo time na NFL tem.
Então, eu acho que os Cowboys ainda estão ali no topo da NFC. E eu, se fosse o torcedor, não ia ficar muito preocupado, não. Voltando um pouquinho agora para sábado, a gente vai falar da maior virada da história da NFL. E eu não estou falando do Super Bowl 51. Eu estou falando do jogo entre Vikings e Colts, que também teve um elo em comum com o Super Bowl 51. Matt Ryan, senhoras e senhores, agora está presente na maior virada da história do Super Bowl e na maior virada da história da NFL. Os Colts venceram por 33 pontos contra os Vikings fora de casa no primeiro tempo. Foi 33-0 para o segundo tempo. E o jogo acabou 39-36 para os Vikings. Então, depois daquele primeiro tempo avassalador dos Colts, que não teve um grande primeiro tempo ofensivo, contou com vários vacilos dos Vikings, do special teams, do ataque dos Vikings também, né? Cometendo vários turnovers ali. Fez 3 pontos no segundo tempo. E não dá pra entender o que aconteceu, cara. Porque os Vikings, no intervalo, a sensação que teve foi a seguinte. O Kevin O'Connell chegou no pessoal e falou assim, cara, beleza, vocês fizeram o pior primeiro tempo da história da NFL. Agora, vocês só precisam fazer um segundo tempo digno pra gente ter chance. Porque os Colts não ofereceram perigo nenhum pros Vikings. Apesar de ter feito 33 pontos no primeiro tempo, foi circunstancial. Não era para ter acontecido um domínio tão grande assim, e os números mentem. No segundo tempo, ficou muito óbvio a disparidade técnica dos times. Os Vikings tiveram 2 recebedores passando das 100 jardas, no KJ Osborne e no Justin Jefferson. O Dalvin Cook fez uma partida brilhante, passou também das 150 jardas de scrimmage, se eu não me engano. E teve um touchdown ali fenomenal, num screen pass do Kirk Cousins para ele, que foi, se eu não me engano foi o touchdown que empatou o jogo. E é uma vitória que, se os Colts perdem esse jogo, os 49ers assumiriam a seed 2 da NFL, já tendo jogado, né? E basicamente controlariam seu destino também pela seed 2. As últimas 3 rodadas dos 49ers é o Washington, Las Vegas e Arizona, que também vai estar sem o Kyler Murray. Então, os Vikings conseguirem essa vitória da forma que conseguiram foi muito importante. Agora, é de se preocupar que a equipe faça tantos erros assim, cara. O Kirk Cousins depois teve uma interceptação que não foi culpa dele, mas que o Jalen Reagor para no meio da rota, sabe? Esse tipo de pane é o que te faz perder um jogo de playoff. Então, foi muito bom a virada. O torcedor tem motivo para ficar comemorando isso, porque afinal foi a maior virada da história da NFL. Se o torcedor não puder comemorar isso, ele não pode comemorar nada. Mas não é como se isso também mudasse o patamar dos Vikings. Eu vou falar a mesma coisa dos Cowboys. Os Cowboys entraram na partida contra os Jaguars sendo um time muito forte, que a defesa estava caindo nas últimas semanas, e fez um duelo de igual para igual que acabou perdendo. Não mudou o patamar. Os Vikings entraram nesse jogo sendo um time completamente errático, com uma defesa ruim, e que pode vencer um jogo ou outro ali e tal, e que vence jogos disputados em uma posse de bola. E é exatamente isso que os Vikings fizeram, né? Foi exatamente isso que os Vikings fizeram. Então, uma atuação que vai ficar para a história. Foi um jogo divertidíssimo de ver, num pleno sábado. Eu não gosto de jogo da NFL no sábado, sendo bem sincero. Mas foi bem legal. A gente teve um sábado de NFL muito, muito bacana, inclusive. De 3 jogos, 2 foram espetaculares. E um jogo... eu prefiro não comentar o que foi Browns e Ravens, cara. Foi um jogo horroroso. Giants e Commanders, eu queria falar um pouquinho desse jogo também, que foi o Sunday Night. Eu esperava um pouco mais desse confronto, mas teve emoção até o final. Os Commanders acabaram perdendo para os Giants e... eu não sei se eu tenho algum problema de decifrar o Washington Commanders também, que é o mesmo problema que eu tenho com o Pittsburgh Steelers. Mas eu tinha certeza que esse jogo ia dar Washington. Eu acho que o trabalho do Washington, especialmente em casa, desde que o Taylor Heinicke assumiu, é um trabalho muito sólido. E por algum motivo eu acreditava que o time estava apresentando jogos melhores nas últimas semanas. Os Giants vêm numa descente na temporada e o Washington vinha numa crescente, e o que a gente viu foi
um duelo tático que o Brian Daboll venceu. O jogo corrido dos Giants acabou entrando na metade da partida. O Daniel Jones fez uma partida segura, mas ainda parece que esse time fica com o freio de mão puxado com o Daniel Jones. E aí, o torcedor dos Giants vai ter que me desculpar, mas eu não consigo entender o argumento de que o Daniel Jones merece um sexto ano, sabe? É um quinto ano? O Daniel Jones foi escolha em 2018, né? Enfim, não tem que renovar com o Daniel Jones. Eu acho isso doideira, eu acho que ele limita esse time e eu não acho ele horrível. Mas quarterbacks não horríveis não vencem Super Bowl, a não ser que o seu time seja espetacular, que não é o caso do New York Giants. Mas foi um jogo que também a gente precisa ser justo e assimilar que, cara, as zebras deram uma ajudada para New York aí, hein? Porque aquele final ali, cara, tipo, eu concordo que o Terry McLaurin realmente estava alinhado errado, mas não é nem essa jogada que eu acho pior, não. Teve uma interferência claríssima no último lance do jogo, que eu não lembro agora se foi o Terry McLaurin ou se foi o Curtis Samuel, mas enfim. O quarterback dos Giants estava segurando o recebedor. E eu entendo que para zebras é complicado marcar esse tipo de falta, porque é igual Hail Mary. Toda Hail Mary tem uma pass interference, tem holding, isso acontece. Então se você marcar toda a falta de pass interference em Hail Mary, você vai fazer com que essa jogada seja uma das jogadas mais fáceis de acertar e de converter na NFL, que não é a ideia. Mas ali era uma situação de quarta descida, o time estava jogando em casa, estava na quarta pro gol, e foi uma chamada errada. As zebras não viram que o jogador dos Giants estava em cima. Ele estava montado, cara. Ele estava parecendo uma mochilinha, sabe? Então... tomar uma aguinha aqui. Foi uma chamada muito ruim. Mas, sendo bem sincero, e aí, de novo, torcedores, me desculpem, mas esse jogo mostra que nem Giants nem Commanders têm capacidade de vencer um jogo de playoff. Ainda mais se a gente pensar em quem serão as cabeças de chave. São Francisco ou Minnesota devem ser a seed 2 ou 3, né? Porque não tem como o Tampa Bay Buccaneers agora vencer os últimos jogos e tal e passar essas equipes. Então uma das duas equipes vai ser a seed 2 e 3. A seed 4 vai ser o Buccaneers ou quem quer que seja que vença a NFC South, se alguém vai vencer a NFC South, né? E a quinta seed deve ser o Dallas Cowboys. Então, ainda tem duas vagas que está sendo disputada por Detroit Lions, Washington Commanders, New York Giants e Seattle Seahawks. Nem Giants nem Commanders têm capacidade de vencer esses jogos, né? Se pegar os 49ers ou se pegarem os Vikings, eu acho que vão perder. Talvez um jogo mais equilibrado fosse Commanders e Vikings, mas não são times para vencer agora. E esses ajustes precisam ser feitos para a temporada que vem. Porque a base dos dois times são bases boas. As duas defesas são defesas sólidas. Os dois ataques têm peças boas. O Saquon Barkley teve uma temporada que ele merece uma renovação, apesar de eu ser contra também renovar com running backs. Mas fica claro que há um patamar onde Eagles, 49ers e Cowboys estão. E há um segundo degrau onde estão essas outras equipes. E aí há um terceiro degrau que é onde está a NFC South inteira. E alguém vai ter que estar nos playoffs. Apesar de eu achar que a NFL poderia fazer uma exceção e colocar, sei lá, pegar um time da AFC que não vai se classificar e colocar na NFC para ver se a gente pune a NFC South por ter feito talvez a pior divisão da história da NFL. Mas é basicamente isso. Eu acho que esse jogo esclareceu bem o que cada equipe é. Pra gente finalizar, então, falar de Chiefs e Texans, um jogo que ninguém esperava que fosse ser disputado e que diz muito sobre a defesa do Kansas City Chiefs. Né? Os Texans estavam rodando meio que um esquema esquisito ali de 2 QBs e tal. O Jeff Driscoll entrava em algumas jogadas para correr e tal. O Davis Mills estava sendo o principal passador. Acabou que ele correu para um touchdown também, sabe? O Houston Texans é uma bagunça que tá divertida de assistir, pelo menos. Nas últimas 2 semanas foi legal ver o Houston Texans jogar. Mesmo sem o Dameon Pierce, que não volta mais pra temporada. Mas não era pra ter sido tão perto assim.
Os Texans, apesar de serem um time bem treinado, eu acho que a gente pode falar isso nas últimas semanas, não são um time para bater de frente com o Kansas City Chiefs. Esse jogo foi para prorrogação, foi para metade da prorrogação e precisou de um fumble dos Texans que parece estar entregando os jogos, cara. Assim, você tem a bola para vencer os Chiefs, você tem a bola para vencer os Cowboys. Contra os Chiefs, o seu quarterback sofre um fumble bizarro e contra os Cowboys, o seu time para na linha de 3 jardas, 4 jardas e tal. Numa chamada bizarra também, dentro das 5 jardas finais, faltando 2 minutos e tal. Então, parece que os Texans querem perder esses jogos, mas os Chiefs não poderiam ter se dado todo esse trabalho para vencer os Texans. Tá. A defesa aérea dos Chiefs é uma defesa que me preocupa bastante, não gosto dos linebackers dessa equipe. Acho que pode sofrer muito quando pegar um Cincinnati Bengals na pós-temporada, quando pegar o Buffalo Bills de novo. Perdeu para essas duas equipes. Então hoje eu colocaria os Chiefs como terceira força da AFC, o que é bizarro pensando que o Mahomes está tendo sua melhor temporada individualmente falando. É claro que ele teve a temporada de 50 touchdowns em 2019. Mas foi 2018 ou 2019? Foi 2018. 2019 ele venceu o Super Bowl, não tendo uma boa temporada, se machucando, mas enfim. Isso acontece muito, inclusive, na NFL. Os quarterbacks tendem a não vencer nas suas temporadas magníficas. O Peyton Manning não venceu na temporada que lançou 55 touchdowns. O Brady não venceu na temporada que lançou 50. E o Mahomes também não venceu na temporada que lançou 50. Mas enfim, só um adendo mesmo. Ele teve mais de 80% de passes completos. Se eu não me engano, foi a maior marca de passes completos, tentando acima de 40 passes no jogo, né? Deixa eu até conferir aqui exatamente qual que foi o número, porque se eu não me engano foi 36 de 41. Foi 36 de 41. Cara, é bizarro isso. O Mahomes acertou 20 passes completos ali no final do jogo. Nem ele acreditou nisso, inclusive. Mas assim, os Chiefs são aquela equipe que toda temporada, no começo e no final, eles dão uma tropeçada que ninguém sabe explicar. No começo da temporada foi contra os Colts e agora no final da temporada esse jogo bizarro contra os Texans. Mas é um time que, cara, na pós-temporada ninguém vai querer enfrentar. Ninguém quer enfrentar o Mahomes, ninguém quer enfrentar o Travis Kelce, ninguém quer enfrentar o Andy Reid. Então, foi um susto. Foi um susto que a torcida não queria ter passado. Muito apostador deve ter ficado bolado com isso. Eu apostei no under, no spread, basicamente, né? Dos Texans, porque esses placares elásticos, gente, a NFL é uma liga que você não tem muitos blowouts, você não tem muitas lavadas, por assim dizer. Então, sempre que tiverem essas apostas assim, inclusive apostem lá na Green Run, eu tô ganhando uma graninha lá já, você desconfia, cara. Desconfia, vai na zebra mesmo, pra zebra cobrir esse spread, porque faz muito mais sentido do que você apostar pro outro time ganhar por uma diferença de 17 pontos. Mas é só um adendo aqui, uma dica para vocês. E antes da gente terminar o vídeo também, não se esqueça de acessar o site da Esporte América. Se você quiser roupas e bonés e bolas e acessórios de futebol americano, literalmente tudo relacionado ao futebol americano tem lá na loja Esporte América. E agora a gente está chegando no Natal. Natal é no próximo, a véspera de Natal é no sábado, que é quando geralmente todo mundo entrega os presentes, mas o Natal é no domingo. E a gente está com um cupom lá na loja Esporte América, que é o cupom Natal Endzone. Com ele você consegue 10% de desconto e você ajuda a gente. E você consegue comprar um grande presente também para o seu filho, para a sua filha, para a sua namorada, para o seu namorado, para quem você quiser, para você mesmo. Você pode usar o cupom para você mesmo, por que não? Por que não se dar um presente, né? Se você foi um bom menino nessa temporada, por que não se dar um presente de NFL? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Esportudo também e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Na quinta-feira tem Vevito Morning Show e na sexta-feira tem Zona MVP. Um grande abraço e até a próxima.